E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o professor Romeu e você está no Armário da Física. Seja bem-vindo ou bem-vinda. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a quantização da carga elétrica. Vamos lá? Para nós entendermos a quantização da carga elétrica, como que se calcula ou se manifesta essa propriedade da matéria, nós precisamos entender a respeito do experimento de Robert Andrews Millikan, que foi o responsável para determinar o valor da carga elementar do elétron. Agora veja, como é que funciona isso? Nós precisamos olhar lá para o átomo e entender como que se organizam essas cargas na matéria e como que essa propriedade da carga elétrica ela vai se manifestar. Acompanhe comigo. Nós temos aqui o modelo atômico de Rutherford, o modelo mais simples. Ele pode ser dividido em duas partes gerais. A primeira, núcleo, onde nós temos os núcleos, que são as partículas denotadas por prótons, cuja carga tem sinal positivo, e os nêutrons, que não apresentam a manifestação da carga elétrica. Já na eletrosfera, nós temos os elétrons, que são os portadores de cargas negativas. Entenda que esse positivo ou negativo, você não vai observar um experimento, olhar para a carga e perceber o sinal dela. O que nós temos como negativo e positivo para esses sinais são convenções humanas. Agora eu vou apresentar para vocês a equação da quantização da carga. E o que significa isso? Vamos lá. A equação da quantização da carga ela pode ser expressa por Q, o valor da carga elétrica daquele corpo, daquela partícula, né? Não importa agora o contexto, é igual ao N. O que é esse N? É o número da diferença entre prótons e elétrons. Quer dizer o seguinte, se eu tiver quantidades iguais de cargas positivas e negativas, prótons e elétrons de um corpo, ele vai se apresentar para mim como se fosse um corpo neutro. Desta forma, eu não consigo a manifestação da propriedade da carga elétrica, eu não consigo perceber essa propriedade aí da matéria. Deste modo, né, eu preciso ter um desequilíbrio entre essas quantidades. Se eu tiver um excesso de cargas positivas, por exemplo, um corpo tem mais elétrons do que prótons, esse N justamente corresponde a essa diferença entre os prótons e os elétrons. E o E corresponde ao módulo da carga elementar do elétron. Por que módulo? Acabei de falar para vocês. Próton, portador de carga positiva, ele vai ter esse valor mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Já os elétrons, portadores de carga negativa, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então olha que interessante. Se eu produzir um desequilíbrio nas quantidades de cargas positivas e negativas de um corpo, este corpo vai apresentar, manifestar essa propriedade que é chamada de carga elétrica. Então, para ficar mais clara essa história aí da quantização da carga elétrica, vamos usar um exemplo. Olha só, considere que um corpo ele estava carregado inicialmente com carga inicial Q0 de mais 3 microcoulombs. E por algum processo de eletrização, a gente vai discutir a respeito desses processos na sequência, a carga final desse corpo ela mudou para menos 1 microcoulombs. Esse mi aqui, essa letra grega, é um prefixo de unidade, ela vale 10 a menos 6, é o micro. Tá? Aparece uma tabelinha aí para vocês verificarem aí esses prefixos de unidade. Isso é muito comum aí na eletricidade. Muito bem. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, na verdade tem duas perguntas aí. A primeira pergunta é, qual o número de elétrons trocados nesse processo de eletrização nesse corpo para que ele sofresse essa mudança de 3 para menos 1 microcoulombs de carga? Então vejam, essa é uma pergunta. A outra pergunta é, se o corpo ele ganhou ou ele cedeu elétrons? Exatamente, afinal de contas eu falei que ele trocou elétrons. Professor, por que ele não trocou prótons? Aí você tem que lembrar de uma propriedade química aí da matéria, que é o seguinte, o número atômico de um elemento é o que o caracteriza. Por exemplo, o número atômico do hélio é 2, do hidrogênio é 1, do lítio 3 e assim sucessivamente. Quer dizer, eles podem até ter isótopos diferentes, onde pode mudar a massa atômica, alterar aí o número de nêutrons e tudo mais, mas a quantidade de prótons é aquilo que caracteriza aquele elemento.
Inclusive, se nós pensarmos em alterar o número de prótons daquele material, daquele corpo, nós estaríamos alterando então o número atômico de cada átomo que constitui aquele corpo. De modo que nós estaríamos, por exemplo, participando de um processo de decaimento atômico, alguma coisa do gênero, em que seria alterado o tipo de elemento químico. E daí o corpo ele não estaria preservando as suas propriedades materiais. Então, via de regra, os elementos que podem ser trocados sem alterar o tipo de material são os elétrons. Nós podemos fazer esse exercício de duas formas, mas elas podem ser complicadas dependendo do contexto. Eu poderia calcular, usando a equação da quantização da carga elétrica, Q igual a N vezes Z, calcular esse número da diferença entre prótons e elétrons inicialmente, interpretar pelo sinal da carga se ele tinha falta ou excesso de elétrons, e fazer a mesma coisa para o estado final. Qual que é o problema? É que eu posso errar nessa interpretação de sinal. Então eu vou dar uma dica para vocês que pode acelerar muito o processo de cálculo. Onde, se a gente pensar que se eu produzir uma diferença desse número da diferença entre prótons e elétrons, veja que ele tinha mais prótons que elétrons no começo, que ele tem mais elétrons do que prótons. Quer dizer, a impressão que nos dá é que se a carga ficou mais negativa, significa que ele recebeu cargas negativas, isto é, ele não perdeu prótons, ele continuou lá com a sua quantidade de prótons, mas ele ganhou elétrons, ele ganhou cargas negativas. Deste modo, é mais fácil você pensar em termos de variação. E a letra que representa a variação na física é o delta. Só que para você não ficar com uma incoerência matemática, de achar um número que é uma quantidade representada por, de repente, um sinal de menos, um negativo, e correr risco aí de errar a interpretação do problema, eu recomendo que sempre que vocês calcularem a variação da carga e essa variação já do número da diferença entre prótons e elétrons, isso já vai me dar a resposta que eu estou pedindo aqui para vocês, né? Vocês tomem esses valores em módulo, exatamente. Deste modo, se eu considerar o módulo da variação da carga, tem que ser igual ao módulo da variação do número da diferença entre prótons e elétrons, multiplicado pelo módulo da carga elementar. E desta forma, nós não erramos a interpretação. Agora, nós já vamos pensar o seguinte: se eu sei que a minha referência são os elétrons, porque eles podem ser adicionados ou retirados de um corpo, de modo a manter as suas propriedades naturais, sem alterar, por exemplo, o tipo de elemento, algo do gênero, nós temos o seguinte, que esse corpo que está positivo, ele apresenta mais prótons do que elétrons, então ele tem uma falta de elétrons. Os elétrons eu vou representar com um sinal negativo. Já agora, esse corpo, na condição final dele, por algum processo de eletrização que a gente vai conversar à frente, a carga dele mudou. Mudou para agora um sinal negativo, quer dizer que agora ele tem mais elétrons, então ele tem um excesso de elétrons, certo? Vamos calcular agora essa diferença? Ah, você está gostando do vídeo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar um pouquinho para você dar um like, parceiro, que ajuda muito o canal. Se você ainda não é inscrito, então inscreva-se, assim você não vai perder nenhum conteúdo. Bora continuar para o nosso vídeo. O módulo da variação, então, da carga desse corpo, lembra a variação em física, o valor da carga final menos a carga inicial. Nós tínhamos final menos 1 microcoulombs, menos a inicial, que era de 3 microcoulombs. Então, como eu quero em módulo, vou jogar fora esse sinal de menos, eu tenho um módulo dessa carga 4 micro vale 10 a menos 6 coulombs. Em que coulomb é unidade de carga elétrica? Veja, nós aplicamos então este valor na equação que nós definimos anteriormente, no contexto das variações, e lembrando em módulo, para não dar confusão com os sinais, de modo que a carga elementar ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19, ele está multiplicando essa variação do número de elétrons, isso aí passa a dividir. Na divisão 4 por 1,6 é 2,5, divisão de potências de mesma base, lembra lá da regrinha, você repete a base e diminui os expoentes. Tem que fazer regrinha de sinal. Então, na diminuição, menos 6 menos 19 vai dar 13. Essa é justamente a variação do número de elétrons devido a essa troca aí de cargas no processo de eletrização. Nós temos que essa diferença... Eu não quero saber qual que era a diferença antes e qual que era a diferença depois. Eu não fiz esse cálculo. O que eu fiz? Eu fiz já o número total de elétrons trocados. 2,5 vezes 10 a 13 elétrons recebidos. Por que recebidos?
porque a carga no começo era positiva, tinha falta de elétrons, no final essa carga foi negativa, ela tinha excesso de elétrons, quer dizer que ela ganhou elétrons no decorrer do processo. E esse número, 2,5 vezes 10 a 13, então olha só, se eu aumentar aqui uma casa, o número, tem que diminuir uma unidade aqui na notação científica, só para você entender aí por que a gente trabalha com notação científica nessas quantidades aí da eletrostática. Então nós temos 25 vezes 10 a 12, a 12ª potência, quer dizer que eu vou ter 12 zerinhos. Olha só, eu vou ter 25, aqui 1000, milhão, bilhão, trilhão. 25 trilhões de elétrons recebidos para produzir essa diferença na carga de, inicialmente, mais 3 micro para menos 1 microcoulomb. Beleza? E aí, curtiu o vídeo? Então, até a próxima! Agora, outra pergunta é... Não sei o que eu ia falar agora, mas eu vou lembrar. Vire mais pra cá. Não, Tongo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Merda de moto! Beijo na mãe! Então, beleza? Falou! Por favor. Obrigado por assistir o nosso vídeo. E se você gostou, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!